Bom dia, feliz sábado a todos aqui à igreja e a quem está nos acompanhando também pelo Facebook, YouTube. Convido vocês que estão assistindo o nosso culto virtual para compartilhar o link. Quem está aqui na igreja também, que tiver com seu celular aí, já compartilha, convida os amigos para acompanhar nosso culto de hoje. Vamos iniciar, então, com a oração em agradecimento por estarmos aqui em mais um sábado, né? Oremos. Bendito e soberano Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem misericórdia a cada um de nós. Obrigada, Pai, pela tua proteção, teu carinho e cuidado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está sempre conosco, nos abençoando e nos protegendo. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia estar buscando a tua presença, a estar buscando a tua face nas primeiras horas da manhã. Por favor, Senhor, esteja com cada pessoa aqui que veio louvar o teu santo nome, esteja também com as pessoas que ainda vão chegar para adorarmos em corpo, em Cristo e verdade. Que o Espírito Santo esteja conosco, abençoe o nosso louvor, que é totalmente dedicado a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E para iniciarmos, né, vamos agradecer ao Senhor por ter nos guardado. Eu, em particular, agradeço muito por Deus ter estado com a minha família durante esse tempo. Eu estava com muita saudade da igreja, de vocês. Então, vamos agradecer, que eu acredito que todos nós temos algum motivo para agradecer a Deus, né? Com esse lindo louvor do novinário, número 387. Te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Eu te agradeço, Senhor,
E a gente vai continuar agora com o hino Não Há o que Temer. Creio que todos conhecem. E a gente vai cantar com mais entusiasmo agora, né? Porque Jesus merece toda alegria. Essa certeza sempre, né? Amém. Vamos continuar com o hino Graça 120 do Novo Inário.
agora a igreja para se colocar de pé, para a gente fazer a entrada dos componentes da plataforma. Iremos adorar o hino Adoração. Oi. Oi. Agora sim. Amém. Queridos, bom dia a todos. Oremos. Pai querido e amado Deus. Obrigado, Pai, porque mais um sábado nos encontramos na Tua casa para Te louvar, para Te agradecer pelas bênçãos. E obrigado a Deus porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos protegido, nos levado em segurança, Pai. Abençoe a vida de cada um aqui presente. Abençoe também a vida daqueles que estão acompanhando através das redes sociais, Pai. Que o Senhor possa falar conosco hoje poderosamente e que nós possamos cada vez mais, ó Deus, estarmos olhando para Ti em essa caminhada cristã, Pai. Esteja conosco e que esse culto não seja apenas para nós, mas que seja inteiramente para Ti. E a essa oração nós te entregamos agora no doce e amado nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar. E vamos quietinhos ficar, prestando atenção. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olha só, os adultos, nós fizemos um combinado antes de começar. Os adultos vão ficar quietinhos agora, em silêncio, porque agora é o momento da história de vocês. E depois é o momento da história dos adultos. Então, a gente vai fazer essa troca, tudo bem? Eles ficam quietinhos na história de vocês e vocês ficam quietinhos na história deles, tudo bem? Então, tá bom. Olha só. Hoje, a nossa história fala sobre um pedido de casamento muito estranho. Vocês já viram um pedido de casamento? Não? Bom, o meu pedido de casamento foi no meio de 16 mil pessoas, em um campuri. Pensa o tanto que nós estávamos nervosos. Só que esse pedido de casamento que nós vamos falar agora foi há muito tempo atrás. Existiu na Bíblia uma mulher muito importante. Essa mulher, ela era casada, tinha 2 filhos. Porém, os seus 2 filhos se casaram com 2 mulheres que também não eram do povo de Deus, mas elas aceitaram e elas amaram a Jesus. Um dia, o esposo dessa mulher faleceu. O nome dela era Noemi. O esposo dela faleceu. Logo após isso, os 2 filhos dela também morreram.
Então, aquelas mulheres elas ficaram desamparadas, porque naquele tempo, as mulheres que elas não tinham marido, que elas eram viúvas, muitas pessoas não davam nem trabalho para elas. Então, elas não tinham onde morar, o que comer, não tinham dinheiro para comprar as coisas, diferente de hoje, que as mulheres já trabalham. Então, queridas, essa mulher decidiu voltar para a sua terra, decidiu voltar para Belém. E suas duas noras, que se chamavam Orfa e Ruth, elas decidiram ir junto. Então, Noemi disse, não vá comigo, fique com suas famílias, vocês talvez possam se casar novamente. Mas Ruth não abandonou Noemi e foi embora para Belém junto com ela. Chegando lá, Noemi tinha um parente que era muito rico e ele tinha algumas fazendas. Então, Ruth começou a trabalhar nessa fazenda e ela se apaixonou por aquele rapaz. Então, ela queria pedi-lo em casamento. E agora, o que fazer? Então, Noemi deu uma ideia para Ruth. À noite, na hora que ele fosse dormir, que ele se cobrisse, ela deveria sentar, deitar aos seus pés e ficasse esperando ele acordar. Quando ele acordou, ele soube que ela estava pedindo ele em casamento. Olha só, é estranho, não é verdade? Porque nós costumamos ver o rapaz perguntando para a moça se ela quer se casar com ele, não é mesmo? Porém, isso foi diferente, mas tudo estava nos planos de Deus. Crianças, tudo o que acontece em nossa vida é permitido por Deus, porque Ele sabe o que é bom e o que é ruim para nós. Então, nós precisamos sempre orar e pedir para que Deus conduza a nossa vida. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Querido Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigado pelo teu amor e muito obrigada por enviar Jesus para morrer na cruz por nós. Abençoe as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Bom dia, igreja. Bom dia. Feliz sábado a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. E para continuar nosso louvor e adoração, cantaremos o hino Nasce em Mim, do CD Jovem. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim,
Amém? Aqueles que puderem, vamos se ajoelhar para falar com o nosso Deus. Papai querido e amado, exaltado seja o teu santo nome, Pai, nessa casa de oração. Te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui, neste sábado que o Senhor preparou com tanto carinho para nós. Queremos te pedir, Senhor, derrame sobre nós o Espírito Santo, especialmente para o pregador desta manhã, que ele venha falar, Pai, inspirado pelo teu Santo Espírito. Prepara a nossa mente, o nosso coração para a mensagem que for aqui compartilhada, Pai. Que a gente venha colocar em prática todos os ensinamentos desta manhã. Abençoe cada um de nós e cada um da nossa família. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E para dar continuidade ao nosso louvor, vamos ter uma mensagem musical com a nossa irmã Ana Keila. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo, quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Cante comigo. Eu vou viver num lugar de amor. Mais uma vez. Eu vou viver com
Quem está feliz nessa manhã, diga amém. Amém. Eu sempre gosto de, por mais que pareça um desafio, mas eu gosto sempre de dizer isso para a igreja. Geralmente a gente chega no culto, às vezes não dá tempo da gente talvez cumprimentar todo mundo, mas eu quero te deixar um desafio especial, tá? Neste momento, se você não teve a oportunidade de dizer pelo menos um feliz sábado, dar um abraço em alguém, por favor, eu te desafio a dar um feliz sábado. Neste momento agora, isso mesmo, entre os bancos, a pelo menos 5 pessoas um feliz sábado, tá? Um abraço, sintam o amor de Cristo entre vocês. Amém? Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque é bom que o pessoal já dá uma esticada, né? Então agora acho que ninguém dorme, né? Já estão todo mundo alongado, né? Fica sentado e fica ouvindo, depois vem a lição, o pessoal dá uma dormida, né? Dá animada, né, Paulo? Fica bem mais prático. Bom, queridos, mensagem nessa manhã, ela se intitula chamada A Pele que Habito. Esse tema ele vem de um filme secular, de um cara chamado Pedro Almodóvar. E ele escreveu esse filme, né, esse roteiro desse filme, ele dirigiu esse filme, e esse filme ele fala acerca de algumas questões sociais do mundo, ali no início, ano de 2000, 2010 ali, e ele traz nesse filme algumas questões sobre a vida, sobre a sociedade, sobre como o homem moderno ele deveria se comportar diante de algumas perguntas, e ele traz perguntas relevantes, às quais eu e você precisamos responder dia a dia. Como bons cristãos, nós precisamos responder a perguntas existenciais, das quais quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. O cristão, para ele poder ter a sua identidade claramente estabelecida na sua mente, não só na sua mente, mas também na vivência do cotidiano, e para poder representar a Cristo, ele precisa entender quem de fato ele é, da onde veio o passado dele e para onde ele está caminhando. E nesse filme, o Pedro Almodóvar, ele relata alguns questionamentos, e ele conta ali a seguinte história. O filme ele conta a história de um homem, é um doutor, ele é bem-sucedido. Ele é na verdade não um neurocirurgião, mas é quase isso. Porém, ele desenvolve estudos na questão genética. E ele é bem rico, bem abastado, ele é bem conhecido em meio à sociedade, ele é muito bem casado. E a história desse filme ela vai contando, ela vai se desenvolvendo que ele, sendo muito rico, tinha uma linda esposa na casa onde eles moravam. Ele tinha ali sua governanta era sua mãe, porém ele não sabia que aquela mulher era sua mãe. E junto com aquela governanta que morava na casa, ele tinha o seu meio-irmão, que não sabia que era meio-irmão também, mas moravam todos juntos na mesma casa. E esse filme vai contando a história que a esposa dele, ela acaba entrando num desencontro, na verdade, ali. Num caso casual com o meio-irmão dele, sem que ele saiba. E no determinado dia, eles decidem fugir para concretizar esse amor bem longe daquela casa. E quando eles tentam fugir, aquela mulher, mas aquele homem acabam sofrendo um acidente, o camarada foge, mas o corpo da mulher ele é quase 80% queimado. O médico, então, ele descobre da notícia, ele corre atrás, ele retira ela ali, e como ele estava fazendo um estudo bem avançado, com uma nova pele, ele tinha um estudo especial e ele acreditava que o ser humano podia ter uma segunda pele, uma pele ao qual seria improvável ser queimada ou que alguns animais pudessem ferir essa pele. E ele chega ao ponto de dizer, hoje é o dia, o momento de eu começar a estudar essa pele para poder revestir a pele da minha esposa. Você escuta isso e fala assim, rapaz, mas que história maluca, né? Como que alguém pode escrever um filme, um roteiro desse jeito, né? E aí, então, ele pega a sua esposa, ele leva ela para casa,
e devido à situação do corpo dela estar todo queimado, ele coloca ela num quarto e ele diz, olha, você não vai olhar no espelho, você não vai fazer nada, você vai ficar simplesmente dentro deste quarto. E ele começa a trabalhar dia após dia, buscando uma forma de criar uma pele que pudesse revestir toda a pele da sua esposa, para que a pele dela, então, pudesse ser uma pele nova, né? uma pele preparada. E ele começa, então, os seus testes. Então, ele diz para ela, você não pode olhar no espelho. E todos os espelhos da casa são retirados. Porém, numa bela manhã, sua esposa estava no quarto e ela escutou o canto da sua filha pequena do lado de fora. E ela sentiu muita saudade de ver a filha, e ela chegou até ali, na direção da janela, e quando ela abriu a cortina, o reflexo da luz bateu ali naquele vidro, e ela viu o estado em que ela se encontrava, totalmente queimada. Quando aquela mulher viu seu reflexo, ela então comete suicídio, ela se joga da janela na frente da sua filha. Para tudo isso que acontece, a filha vendo a mãe, a situação da mãe ali, a morte da mãe, a filha então passa de sofrer problemas psicológicos. E o pai então começa a cuidar da filha intensamente. A filha então cria um bloqueio social de se relacionar com pessoas. E ela prefere ficar em casa. E a história vai se desenvolvendo, ele enterra a esposa, a filha então chega à fase dos 15 anos, e ali, então, ele chega a um ponto que ele diz, olha, 15 anos está na hora da minha filha se socializar. E ele decide levar, então, a filha, com alguns problemas psicológicos, ele decide colocá-la de novo na sociedade, para que ela possa desenvolver amizades que possam fortalecer o psicológico dela. E então, levando essa menina a uma festa, ela chega ali, ela encontra um rapaz, o rapaz flerta com ela, ele chama ela para sair, eles saem para o jardim, e enquanto eles estão no jardim, aquele rapaz, totalmente drogado, ele oferece bebida para ela, e ele tenta ter relações com ela, só que no momento ela acaba desmaiando, e aí vem o clímax da história, né? Porque ele tira a roupa dela, mas ele decide não fazer o ato, e aí o filme vai trazer outra questão, se houve ou não abuso sexual, se é só a questão de envolvimento de corpo, ou só tirar a roupa de outra pessoa inconsciente. Enfim, o filme traz vários temas. Mas nisto, a filha dele, tempos depois, ela comete também suicídio, e esse homem, então, cheio de vingança, querendo buscar uma resposta, uma solução para o problema dele, ele, então, decide ir atrás do camarada que tinha tirado a roupa da filha dele e que ele achava que havia feito abuso. Ele vai atrás desse camarada, ele sequestra ele, e durante um momento ali ele começa a fazer experimentos científicos com ele. E a primeira coisa que ele começa a fazer é fazer uma transformação de sexo naquele camarada. Ele queria transformá-lo em algo. E na ideia dele, totalmente louco, desesperado, ele começa a modelar o corpo daquele homem inconscientemente, né, no corpo da esposa dele. E aí vem a grande questão do filme, né? Ele é um homem que, aos poucos, ele vai sendo tratado num experimento psicológico ali, hormonal, e aos poucos um homem ele se transforma numa mulher. E ao final do filme, quem assistiu o filme, né, quem já ouviu essa história, mas ao final do filme ele termina assim, o cientista apaixonado pela criatura. E aí fica o ponto de interrogação, né? Quem habita naquela pele? Porque ele era um homem que foi a tratamento de choque, a tratamento de hormônios, ele foi sendo usado através desses experimentos, e ao fim ele é uma mulher. E aí fica a grande questão, né, que o filme trouxe, isso em 2010, quando ainda estava discutindo ainda o início de algumas questões aí sociais, a questão, né, da homossexualidade e tudo mais, mas enfim, não é isso que eu quero dizer. Mas ao fim a pergunta ficava, quem de fato habitava naquela pele? Era o Vicente, que era o homem, ou era a esposa dele, a Norma, que ele havia feito um experimento para que ele se tornasse igual à sua esposa? Quem habitava naquela pele? Sabe, queridos, às vezes nós como cristãos, nós devemos nos perguntar essa pergunta a cada dia. Quem habita na minha pele? Quem que está habitando aí dentro de você, no seu coração? Talvez a nossa resposta ela seja uma resposta imediata. Ao olharmos para nós, o lugar onde nós estamos, ao olharmos para isso, nós dizemos assim, Cristo habita no meu coração. Mas será que Cristo habita mesmo no nosso coração?
Se nós perguntarmos aqui quem quer ir para o céu, eu creio que a maioria vai levantar a mão e vai dizer, eu quero ir para o céu. Mas deixa eu te perguntar, mas quem você tem representado diante da sociedade? Quem de fato tem habitado dentro de você? Há um tempo atrás, em um treinamento que nós tivemos de pequeno grupo, foi nos dado um livro ali, eu creio que a igreja já leu, Passos para o Reavivamento. Quantos aqui já leram esse livro? E ali dentro é citado a respeito do homem, né? O homem ele é dividido em algumas partes ali, né? O homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. Nós estamos em busca de vivermos a cada dia como homens e mulheres espirituais. Mas que, enquanto esse processo está sendo desenvolvido, nós temos um problema aí. Porque nós temos um homem natural e nós temos um homem carnal em meio a isso. Não é assim? E nós temos uma luta diária, uma luta que nós travamos na nossa mente, no nosso dia a dia, para que cada dia mais esse homem carnal ele possa morrer, para que esse homem espiritual possa prevalecer sobre a minha vida. E sabe, se você possui a Bíblia em mãos, abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 17. Paulo vai dizer assim o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Em algumas traduções, aqui o termo aqui na minha linguagem diz assim, e assim. E ele diz, se, o texto aqui ele se encontra nessa conjunção numa condicional, se alguém está em Cristo. Paulo está dizendo assim, olha, se você está de fato em Cristo, se é Cristo que é o teu viver, se é Cristo que é o teu proceder, e aí ele diz, é nova criatura. Paulo está dizendo, se estamos, ou seja, se nós estamos de fato, nós, o quê? Somos nova criatura. Mas se não estamos, nós nunca nos tornaremos uma nova criatura. Para tornarmos uma nova criatura, precisamos estar em Cristo. E Paulo ele é bem enfático, ele é bem categórico em dizer, né? E se estamos, de fato, nós somos. E aí Jesus também vai dizer, né, em Mateus 7,16, ele diz assim, olha, vocês querem saber se de fato vocês estão me seguindo? Vocês querem saber como de fato é o povo de Deus? Olhe através dos frutos. Dos frutos. Através dos frutos, vocês vão reconhecer se são os meus discípulos ou não. Então, através dos nossos atos, daquilo que nós falamos, fazemos, ou daquilo que nós praticamos, é que nós representamos aquele que, de fato, nós confessamos. E aí volta a questão, quem tem habitado na nossa vida? Quem tem habitado a sua pele? Quem tem vivido aí dentro? Quem tem mostrado ao mundo a sua representatividade através dos seus atos? Quem nós estamos servindo? Vou contar uma história. Uma vez eu estava dando aula e eu tinha um aluno, e esse aluno, ele sempre, todas as vezes que a gente ia ter alguma atividade na aula de educação física, todas as vezes que ele perdia, ele sempre ficava muito irritado e ele sempre arrancava o uniforme, jogava no chão e sentava no lugar e começava a chorar. Sempre. Sempre era assim. Então, se ele perdesse, ou se o time perdesse, ele sempre jogava ali no chão e ficava, enfim, acabava a aula para ele. E aí, como professor, quem é professor entende, né? Porque tem dia que a gente tem que orar muito a Deus, né? Em nome de Jesus, entregar para o Pai. Amém, né? Amém. E aí tem dia que tá, né? Mas tem dia que a gente tem que entregar para outra situação, né? Para Cristo, não entregar para a coordenação, né? Ó, realmente aqui ajuda, porque senão... E ele pegou uma pecinha, uma pequena peça, e ele arremessou contra mim. Eu falei, não, hoje não dá para segurar, não. Porque quem arremessa uma peça, arremessa coisa muito pior contra a gente. E eu falei, filho, vem aqui, amado. Vamos ali. E como eu trabalhava numa escola cristã, numa escola confessional, levei para a coordenação passou para a diretora. E eu me lembro que a diretora chegou até mim, perguntou o que tinha acontecido, falou para ele, foi assim mesmo. E ele calado. E ela sentou com ele e ela perguntou para ele, olha, você
acha que a sua atitude ela representa Jesus ou o diabo? Foi desse jeito. E ele, não foi Jesus. E ela, tá, mas eu quero que você seja claro, é Jesus ou você sabe? E ele, não foi Jesus. Ela, pois é, você quer ser parecido com quem? Você quer ser parecido com quem? E quando nós olhamos para o que Jesus diz assim, olha, através dos seus atos, nós vamos entender quem de fato nós estamos representando. Sabe, queridos, quando nós olhamos para a Bíblia mais aprofundado, nós vemos diversas histórias, diversos homens, diversas mulheres que, através do tempo, foram tendo um contato com Cristo, e aquilo que não prestava com Cristo passa a prestar. E quando nós olhamos para a história de Paulo, né, Paulo, apesar que Paulo ele não se intitulava cristão, mas Paulo se intitulava o quê? Um seguidor do Deus vivo. E Paulo achava que ele estava fazendo o que era certo, não é? Paulo, antes da sua, Saulo, né, na verdade, mas Saulo ali, antes de se tornar Paulo, ele achava que ele estava fazendo tudo certo. Mas o que é mais aqui, chama mais atenção é que Saulo, ele era o quê? Ele servia a Deus. Mas só que Saulo, servindo a Deus, o que Saulo fazia? Saulo perseguia os cristãos. Mas espera aí, o camarada não é da igreja, não era batizado, membro ativo, votado em comissão, aceito ali pelo voto da igreja, a comissão diretiva, ele... Mas como assim? Cuidado, queridos, cuidado. O maior desafio da igreja hoje são os Saulos achando serem Paulos. O maior problema da igreja hoje, vou repetir, o maior problema da igreja hoje são os Saulos achando que são Paulos. Não é o batismo que transforma a nossa vida, é a caminhada com Cristo que nos leva a Ele. A gente pode até mergulhar aqui, né, ou até passar 1, 2 vezes. No meu caso, vou confessar, não tenho o que esconder, mas eu fui rebatizado 2 vezes. Primeira decisão tive aos 11 anos, mas por falta de conhecimento, por falta de envolvimento com a igreja, eu saí fora. Fiquei 6 anos afastado da igreja, 6 anos fora, 6 anos à deriva como um barco. Mas num determinado ponto, Deus me chamou e eu me entreguei a Ele mais uma vez e confessei publicamente que eu aceitava como Jesus. Mas vou contar um segredo, a segunda vez ainda não foi plenamente, foi só da água. Porque eu só recebi o chamado de Deus ainda que eu ouvi a voz dele audivelmente em 2014. Então eu batizei em 2005, depois me batizei em 2011 e só senti de fato Deus em mim só em 2014. Sabe, queridos, às vezes nós passamos por situações assim, né? Nós achamos que se autobatizar vai resolver a nossa vida. Mas eu sempre digo, queridos, quando nós nos batizamos, é o momento que nós declaramos ao inimigo de Deus, olha, eu não aceito nada que vem de ti. E às vezes, nesse momento, quando nós entregamos a vida, parece que tudo começa a dar errado. Mas não dá errado porque aceitamos a Jesus, é porque nos posicionamos no grande conflito. E se nós somos amigos de Jesus, é porque nós nos tornamos inimigos do mundo. Então, queridos, não pense se por causa do batismo, nossa, agora vai dar tudo errado. Não, querido, não é porque Deus é mau, ou porque essas coisas vão acontecer. É porque o seu posicionamento agora é contra aquele que é o inimigo de Deus. E é por isso que algumas coisas acontecem com a gente. Sabe, queridos, cuidado com isso. Não se ache, só porque você se batizou, que agora está tudo tranquilo, está tudo resolvido. Nossa lição da escola sabatina, ela tem dizer sobre o quê? Prova, provação, não é isso? E ela tem declarado, ela tem demonstrado, ela tem revelado o nosso agir, o proceder da nossa vida. Como bons cristãos, eu e você, nós seremos provados. Não porque Deus quer fazer com que nós soframos, mas é porque Deus quer ver se de fato o que há no seu coração. Em Deuteronômio, Deus vai dizer, olha, eu levei vocês para o deserto para ver o que se passava no seu coração. E nós passamos por desertos para sabermos, Deus nos leva para saber o que se passa no nosso coração. Então, cuidado, queridos, cuidado. Nem sempre estar na igreja significa que a igreja está dentro de nós. Nem sempre fazer parte do remanescente significa que a salvação está propriamente em minhas mãos. Cuidado. Nem sempre fazer parte do povo de Deus significa estar salvo. Em muitas partes, em muitas citações, nós vimos o povo de Deus. Nem sempre o povo de Deus foi salvo. Nem sempre o povo de Deus recebeu a salvação. E quando nós olhamos para o povo de Deus no deserto, nós lembramos que era uma multidão.
E nós vimos que daquela multidão somente dois puderam entrar ali na Canaã, na terra prometida. Somente 2 entraram. Nem sempre fazer parte do povo de Deus é sinônimo de salvação. Mas o povo de Deus, ele se reúne junto para adorar e entregar a sua vida ao próprio Deus. Sabe, queridos, Saulo, nessa situação, Saulo, ele achando-se então ser de Deus, ele perseguia os cristãos. E no determinado ponto da sua vida, Jesus então o revela a ele, o traz então à tona essa declaração, e ele pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo, ao cair de si mesmo, ao cair de si, porque em algumas terminologias nós entendemos que Paulo caiu do cavalo, mas não é bem assim, não tem esse texto claramente. Mas Paulo caiu de si, caiu em si, e ele entendeu de fato a quem ele estava perseguindo, que era o Senhor Jesus. E então, de fantoche das mãos de Satanás, Paulo, agora, sendo Paulo, Saulo se tornando Paulo, ele se torna então um privilégio nas mãos de Deus. Sabe, queridos, avance um pouco aí na sua Bíblia, retroceda um pouquinho a sua Bíblia, vamos ler juntos ali João capítulo 3. João 3. João 3 é conhecido como um encontro ao qual Jesus tem com Nicodemos. E nesse encontro, Jesus ele diz bem claro para Nicodemos sobre como deve ser o proceder da nossa caminhada cristã. João capítulo 3. A partir do verso 3, Jesus diz assim, a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus ou o reino de Deus. E ele diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Queridos, nós precisamos não só passar pelas águas, mas nós necessitamos também sermos batizados pelo Espírito Santo. Nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Nós precisamos ter essa força, porque a Bíblia vai dizer que é Ele quem coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar. Quem nos move, quem nos leva, quem nos convence é o Espírito Santo. Quando às vezes nós trabalhamos, quem dá estudo bíblico sabe como que é a situação. A gente é empolgado, a gente vai, a gente abre a Bíblia, a gente lê, a gente faz pergunta, a gente mostra tudo que está ali. Chega no final, o camarada fala o quê? Então, eu não sei se ainda dá tempo, não sei se é isso que eu quero. 2023, eu acho que eu vou ter tempo para batizar em 2023, O pessoal me entende, Como é que fica o coração da gente nessa hora, Aquela doce falou, abençoado, orar por você, Jesus vai habitar, Então tem momentos que tem hora que a gente tem que fazer a nossa parte. Tem horas que é o Espírito Santo. Sabe, queridos, nós precisamos continuar buscando o Espírito Santo. Não é só o batizar, mas é o permitir com que a caminhada ela cresça cada vez mais. E Paulo vai comparar a nossa caminhada cristã ao quê? A um bebê. Nós começamos o quê? Com leite materno. E aos poucos nós precisamos ir evoluindo, subindo nessa caminhada cristã, ao ponto de darmos conta de comermos o quê? Alimento sólido. Por que alimento sólido? Porque assim como se desenvolve uma criança, não é mesmo? Nós não tomamos mais leite materno, nós comemos arroz, feijão, não é assim? Então, da mesma forma, nós também precisamos ir avançando na nossa caminhada cristã. Nós precisamos, então, comendo coisas mais sólidas. Para quê? Para que a nossa caminhada, para que aquele que está habitando em mim, ele seja cada vez mais crescido, que ele cresça dentro de nós, E aí, queridos, indo já para os finalmente, Apocalipse capítulo 3, conta-nos ali a respeito da igreja de Laodiceia. Laodiceia, se você acompanhar, Apocalipse capítulo 3, ali a partir do verso 14, João, ele escreve então uma carta endereçada a essa igreja, igreja de Laodiceia. E João ele diz assim, parafraseando o texto aqui, ele diz assim, pois dizes, verso 17, capítulo 3, verso 17, pois dizes, estou rico
e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Sabe, às vezes nós lemos 2 Timóteo, e ali Paulo vai dizer assim, com relação aos homens dos últimos dias, ele diz que os homens serão avarentos, egoístas, jactanciosos, mais amantes de si do que de Deus. Sabe, às vezes nós olhamos assim, em geral, não para a igreja, mas nós olhamos para o mundo. E nós dizemos assim, olha, o mundo vai ser assim, 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 assado. Mas a exortação que Paulo também fala, não é somente do mundo lá fora. Mas Paulo também chama atenção porque a igreja dos últimos dias estaria dessa forma. Não é o mundo, mas é a igreja. Muitos, por acharem estarem seguindo Jesus como Saulo fazia, por estarem batizados, membro de uma igreja, fazendo parte de uma escola sabatina, muitos por se pegarem a rituais, eles acreditavam estarem certos no caminho certo, assim como Saulo fazia. Mas Paulo vai dizer e chamar a atenção, olha, não, o que está acontecendo lá fora vai acontecer dentro da igreja. Muitos vão ser batizados, membros ativos, vão estar nos cultos, mas mesmo assim vão ser arrogantes, caluniadores, hipócritas, e aí vai por diante. E aí eu volto à pergunta inicial, quem tem habitado a sua pele? Ah, mas Jesus habita no meu coração. Jesus disse assim, olha, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você quer saber se Jesus habita no coração daquela pessoa, veja o que ela está falando. Ah, mas não é bem assim, queridos. A palavra de Deus ela é clara. Ela diz, Jesus diz, a Bíblia diz, e assim os discípulos também disseram. Olhe para o que essas pessoas fazem. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Sempre é assim. Ah, mas escapuliu. Pode ter escapulido, mas a boca sempre fala daquilo que o coração está cheio. E aí Paulo vai dizer, essa é uma característica da igreja. Infelizmente é uma das características. E aí João vai exortar na igreja de Laodiceia, ele vai dizer, olha, vocês dizem o quê? Estou rico. Nós somos a igreja de Deus. Nós temos o espírito de profecia. Apocalipse 12 se encaixa com a profecia dessa igreja. Nós temos e guardamos os 10 mandamentos. Nós devolvemos o dízimo. Nós fazemos tantas as coisas. Mas isso não é aquilo que te leva para o céu. Talvez você pode fazer tudo isso e na manhã da ressurreição você não levantar. Por quê? Porque Deus não pediu isso. Deus disse, olha, você vem, como que é mesmo? Vem a mim como estás, eu vou te transformar e lá no final você vai ser um projeto excelente. Essa é a conversa de Deus. E Paulo vai dizer, olha, nós somos salvos mediante a salvação, mediante a fé, a graça de Cristo que nos salva. É isso que é a nossa salvação. Mas enquanto nós estamos salvos, existe um processo chamado santificação. E aí o livro de Romanos vai dizer, primeiramente, nós somos justificados em Cristo Jesus. E depois que eu entendo que Cristo me justifica, aí sim, o processo de santificação começa. E aí qual que é o conselho que eu deixo para a igreja nessa manhã? João vai dizer em Apocalipse 3, verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Queridos, às vezes nós procuramos respostas, procuramos caminho, e esses caminhos que nós procuramos, às vezes não é o caminho que o Senhor deixou para nós. Sabe, como um povo que aguarda a volta de Cristo, nós precisamos estar fundamentados e preparados sobre a rocha que é Cristo Jesus. Eu não sei como que está o seu coração, eu não te conheço, eu não sei vocês que estão nos acompanhando nessa manhã, eu não sei, mas a pergunta que nós devemos responder nessa manhã é: quem habita na minha pele? Quem habita o seu coração? Quem está habitando aí dentro? Se é Jesus, nós devemos representar a Jesus. Se não é Jesus, algo está errado. E eu não preciso dizer quem está sendo representado pela sua carne e pela sua vida. Nós somos maduros para entender que na vida existe apenas dois lados, dois caminhos. Um salva e o outro leva à perdição. Sabe, queridos, quem habita a sua pele?
quem habita dentro de você. Talvez eu esteja falando para alguém nessa manhã que já tentou de alguma forma e às vezes caiu de novo, ou se machucou, ou ficou deprimido com alguma situação, mas deixa eu te dizer, Jesus continua do seu lado. Se no seu coração há intenção de ser salvo, de ir para o céu, deixa eu te dizer, Jesus ainda continua ao seu lado. Jesus está ao seu lado. E hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Jesus está te chamando, amigo, amiga. Jesus está te chamando. E enquanto Ele te chama, a questão que nós devemos responder é: quem eu preciso deixar que habite na minha pele? Um grande pregador disse: olha, eu li a Bíblia e lá no último capítulo diz que tudo vai ficar bem. Nós sabemos por Apocalipse qual é o final deste mundo. Que isso venha fortalecer a nossa caminhada e que os nossos passos possam nos conduzir fortemente até Jesus. Amém? Neste momento nós vamos ter um louvor. Vamos ter um louvor neste momento agora. E enquanto essa canção é entoada, nós vamos entregar o nosso coração mais uma vez a Jesus. Amém? Perdão, vamos orar então. Assim como vocês estão, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Amado Pai, obrigado, Jesus, porque nós viemos até a sua santa casa para ouvir e conhecer mais do Senhor, Pai. Assim como um noivo, um namorado busca conhecer a sua namorada, assim como as pessoas buscam se conhecer, nós, como a sua noiva, nós estamos te encontrando nessa manhã para conhecer mais sobre os teus planos e os teus projetos para a tua igreja e para a nossa vida, Senhor. Portanto, Senhor Jesus, que a nossa decisão de sermos a tua noiva, ela possa permear até o dia da sua volta. Que a cada momento, que a cada instante, nós venhamos entregar diante dos seus pés, em obediência, em amor a Ti, colocar a nossa vida para que o Senhor possa dirigir e nos lavar diante de toda a nossa transgressão e diante da nossa impiedade, Pai. Por favor, Senhor Jesus, se há algum coração aqui que precisa ser desculpado, perdoado, que o Senhor possa, neste momento, Pai, trabalhar nesse coração, dando libertação, alegria e reavivamento, para que a Tua igreja possa permanecer fiel até o dia da sua volta, Senhor. Falhamos, caímos, nos machucamos, mas por favor, Senhor Jesus, venha sobre nós trazer alívio e trazer a segunda chance para que possamos continuar caminhando. Deus, vamos terminar agora este momento aqui de adoração aqui dentro. Logo em seguida iremos sair para as salinhas, onde continuaremos estudando e falando sobre a sua palavra. E que lá também, cada professor, em cada sala, o Senhor também possa falar através do seu livro, da Bíblia, através do guia da lição da Escola Sabatina. Que nós possamos tomar uma decisão hoje, Pai, em Te servir fielmente, para no dia da sua volta estarmos de pé Te esperando, Pai. Entregamos essa oração no doce e amado nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.